Ah, vocês fazem... Só grava. Ah, você grava, né? Pode ser, né? Claro. Você dá o copyright pra gente? Ah, claro. Como que faz para colocar na tela grande aqui? Ensina eu aqui que eu quero saber da próxima. Porque esse daqui eu não tô vendo o aqui, presenter. Ó, view. Ah, o view. Slideshow. Slideshow. Agora sim. Agora eu entendo. Aí. Tudo bem? Bom, prazer em ver. Eu vi o nosso menino anteontem. Eu achei que... Foi você que viu, avó? Foi eu. Lá no eu show falei, da o que nós Alcione? dois de música clássica estão fazendo aqui? Eu tava quase falando, ele não ia fazer mais Você sabe que eu gosto de um sambinha, né? Então, eu escuto, eu gosto de Alcione. Aí eu sempre botei Alcione para no show. Ele sabe tudo. Só que ele foi além de mim, né? Porque eu assim, não conheço as músicas mais novas. Ele abrange mais. Ele conhece todas. E você sabe que ele tem um sotaquezinho, né? Ele canta tudo, né? Aí eu falei assim, achando engraçado, né? Que gringo é esse aqui? Aí eu cheguei e falei, como é que foi sua viagem em inglês? Ele foi me responder em português e falei, isso mesmo. Na cara. Ah, ele falou pra mim, eu não sabia. Falar de São Paulo, né? Foi bom show? Eu falei, eu tive que aguentar 2 horas e meia pra ouvir o senhor. Fazer o quê? Mas ela foi boa. Vanessa. Foi. Eu acho que por causa do StreamYard a tela vai ter que ficar assim. Não dá para colocar a tela cheia, por causa do PowerPoint dá, sim, em todos dá, PDF dá, mas assim, porque como está na mesma plataforma... Entendi. Você quer voltar lá no... Não, deixa assim, para mim vai ficar assim, aqui fica perfeito, só que aqui vai ficar porque não dá para fazer esse crescer aqui, por causa do resto. Pelo que eu sei da última vez, não dá. Agora, não tem opção. Não, para mim não. Também para mim não. Gravado fica perfeito. Gravado no StreamYard fica perfeito. Tá bom. Só aqui vai ficar assim aqui na tela. Então, não te preocupa aí que funciona normal aí, ó. Vai para lá, vai para cá, vai para baixo. Tá, perfeito. Tá maravilha, maravilha. Músicas, né? A Verina lá do Ponto de Luz, quando a gente se conhece há 20 anos, né? E meu filho vai assistir o show da Alcione lá no Central Park, eu estava trabalhando, acho que ele me ligou 11 horas, acabei de ver o show, ele sozinho com a amiga dele, mas ele falou que eu encontrei uma amiga sua, é engraçado que a minha filha não tem sotaque e ele tem um pouquinho de sotaque. Então, eu fiquei pensando, devem ter achado engraçado. O gringo cantando todas as músicas. É lindo. Ai, meu Deus.
Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento. Hoje nós vamos ter estudo com Vanessa Godoy, do Ponto de Luz, e do Amor de Luz também. Amor e Luz, parecendo da casa também, né? Por que não, né, Vanessa? Seja outra vez muito bem-vinda. Que Jesus possa te envolver em muita luz. Bom, mas antes nós vamos fazer nossa leitura inicial e depois a oração. Frank, você lê para a gente hoje? E depois o companheiro seu aí do lado, Valtinho, faz a nossa oração inicial em nome de Jesus e que possamos ter um estudo de paz com esse tema maravilhoso, hein? Multiplicação dos pães. Por favor, Frank. Bom dia a todos, do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Lição número 26, em nossas mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra, por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontra-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem no caminho à frente. Passa pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebe os parentes e afeições de que mais necessita para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te os impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando os outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nós nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Bom dia a todos. Bom dia. Nesse momento, vamos agradecer a Deus Pai por esse maravilhoso dia de domingo, pelo sol que está lá fora, pela luz. Agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele tantas vezes tentou nos mostrar, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deixou em livros, em palavras. Agradecer, Pai, aos mentores dessa casa, por estar sempre conosco. Agradecer também a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos, todos nós, aqui, nessa manhã de hoje, aproveitarmos esse banquete
que nos será trazida pela nossa companheira. Continua conosco, Jesus. Abençoa a todos aqueles que estão aqui e também aqueles que não puderam estar. Que assim seja. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Agradeço imensamente por ter sido recebida já com muito carinho, sentindo a energia da casa. A gente vai subindo e tem já bem-vindos, a gente já vai sentindo essa energia, né? De calma, de consolo, de amor. Foi assim que eu senti. Hoje nós vamos, e feliz de rever alguns amigos, né? Porque eu estava pensando, poucas vezes eu venho aqui porque tenho trabalho no meu centro, eu sou de Nova York, do Ponto de Luz, eu faço a evangelização, e quando eu não estou fazendo a evangelização, eu estou fazendo a palestra no domingo. Mas eu venho ao Amor e Luz desde que a sede, eu acho que era lá em Hoboken, era ali perto da água. Ali. Eu fui fazer palestra ali, depois na outra, né? E aqui. Então, a gente, quando é os centros, o movimento espírita, na verdade, é um só. A gente se divide porque é necessário, mas é um movimento só, é uma unidade só. Então, minha casa também, obrigada. Vamos hoje estudar, compreender uma passagem de Jesus, sempre à luz da doutrina dos espíritos, sempre tirando o véu de um entendimento que era mais ou menos encurtado naquela época. E foi a primeira vez que me foi intuído fazer esse estudo na nossa casa, lá no Ponto de Luz, e eu me deparei com a multiplicação dos pães, que nunca tinha estudado realmente. A gente lê, mas não se aprofunda. E é de uma beleza imensa. Eu aqui, menos de uma hora, vou tentar ser concisa, mas a gente poderia fazer um workshop, né? Um seminário de tantos ensinamentos bonitos que tem nessa passagem. Interessante que essa passagem ela é mencionada dos 4 evangelistas. Está em Mateus, está em Marcos, está em João e está em Lucas. Então, nós temos uma noção de que realmente essa passagem aconteceu, porque os 4 evangelistas contam dessa passagem. E Mateus conta que foram 2 multiplicações de pães e peixes. A gente vai começar a falar a primeira e depois vamos falar a segunda. Mas nós temos que ter a noção também que os evangelhos não abarcam tudo o que Jesus falou e fez. Nós sabemos disso. Os evangelistas, que João diz que se fosse escrever tudo o que Jesus, todos os seus feitos, ia demandar muitos livros, né? Mais de 3.000 livros, pelo menos. E a gente vai notar isso nessa passagem. Então, o que o texto bíblico fala aí em Mateus 14? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali numa barca para um lugar deserto, à parte. Essa passagem acontece, os versículos anteriores são os seus discípulos chegando com a notícia de que João Batista desencarnou. Ele foi assassinado, decapitado. E essa notícia abala o mestre. João Batista era o seu primo, um primo de sangue, mas era o arauto espiritual da Boa Nova. Ele que veio anunciar a vinda do Messias. E nós sabemos, pela doutrina dos espíritos, que João Batista fora Elias no passado, o profeta Elias. Então, tem peso do sentido espiritual desse espírito que veio, fez a sua missão e agora chegou o momento dele ir.
É como se Jesus percebesse que as passagens estavam sendo agora realmente feitas. Jesus recebe a notícia e ele se retira. Se retira, vai para um lugar deserto. Olha que interessante. Ele vai refletir. Ele vai sair do mundo para o seu íntimo, para refletir, fazer suas orações, se conectar com o Pai nesse momento de muita dor. Mas as multidões, sabendo que Jesus estava por ali, seguiram-no das cidades por terra. No texto de Mateus, é apresentado que ele se retira para o deserto pela morte de João Batista. No texto de Lucas, é dito que os seus discípulos chegando, que Jesus tinha dado uma tarefa aos seus discípulos. Ele colocou 2 a 2 para irem curar, expulsar os demônios, né? Curar os leprosos. Ele deu missões para que eles 2 a 2 fossem. E aí eles voltam dessa missão e falam tudo o que aconteceu para Jesus. E Lucas, ele então retira, olha que interessante, ele retira os apóstolos, os seus discípulos, né, para um descanso. Então diz que pega eles para se retirarem do mundo para um descanso. Mas aí a multidão o segue. No texto de Mateus é a história de João Batista. É interessante que a gente vai ver a quantidade de pessoas que o seguiram e que estavam nessa passagem. E as pessoas falam, são 4.000 homens narrados aqui. Só que a gente tem que entender que as mulheres e as crianças não eram contadas. Infelizmente, nós mulheres naquela época não tínhamos nenhum valor, né? Então elas não eram contadas. No texto aqui não é contado. Fala assim no texto, eram aqui 5.000, alguns textos 4.000. Eram cerca de 5.000 homens, não são mulheres. Então pensa aí, 5.000 homens, provavelmente tinha mais 5.000 o quê? Mulheres e crianças. Até porque quem seguia mais Jesus eram as mulheres. Então, perceba, 10.000 pessoas, naqueles arredores não tinham 10.000 pessoas. Então, os historiadores dizem que essa passagem deve ter acontecido na época, porque é perto de Betsaida, na época da Páscoa, no segundo ano de messianato de Jesus, que ele não foi a Jerusalém para a Páscoa. Então, eles dizem que deve ter acontecido isso na época da Páscoa, em que todos os povos tinham que ir a Jerusalém para a Páscoa, então eles estavam voltando e souberam que Jesus estava ali. E já sabiam, segundo ano, já sabiam dos seus feitos, já sabiam do seu poder de cura, e muitos procuravam o quê? A cura. Não é assim que a gente faz também, gente? É só no momento de dor que a gente vem para o centro. No momento de dor que a gente olha para o céu. Muitos de nós somos como a multidão. Só no momento que não dá mais a gente vai procurar ajuda. Lá no nosso centro, nós tivemos a presença do Dr. Fritz, alguns meses atrás, fazendo um trabalho de cura. Foi um dia especial. E foi tão engraçado, eu trabalhei nesse dia. Apareceu tanta gente que há muito tempo eu não vejo no centro. Por quê? Porque estavam apenas procurando o quê? Uma cura do corpo. E vocês aqui, que saem dos seus desertos, saem do conforto das suas casas, num domingo de manhã, estão procurando o quê, gente? A cura da alma. A cura da alma. Eu sei que muito da cura do corpo também, mas a cura da alma, porque todos os males do corpo começam na alma. Então, quando as multidões souberam, seguiram-no das cidades por terra. Ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão. E é interessante que no Evangelho, a gente perceber
que tem uma diferença entre o apóstolo, o discípulo e a multidão. A multidão, como simbolismo no evangelho, são aquelas pessoas que escutam o evangelho, vivem a parte do evangelho, mas elas não abraçam ainda o evangelho como roteiro de vida, como paradigma de vida, como plano de vida. Então, cada um se pergunta também, será que eu estou sendo já discípulo ou estou sendo o quê? Né? Estudante do evangelho ou multidão? Então, essa multidão era enorme, ela chega, e é impressionante a palavra que Mateus põe aí. Ele, Jesus, compadeceu-se dela. Encheu-se de íntima, o quê? Compaixão. E curou seus enfermos. Olha que interessante. Jesus não curou apenas. Primeiro, ele teve compaixão por todas aquelas pessoas que estavam pedindo ajuda. E depois os curou os seus enfermos. Tem uma passagem também no Bom Samaritano, é o Bom Samaritano, que aquele rapaz foi assaltado, teve todos os seus pertences, bateram nele, então ele estava no chão, lá sangrando. Passa o fariseu, vocês lembram? Está descendo, passa o fariseu, não faz nada. Passa o levita, não faz nada, está sabendo, né? Não faz nada, né? Aí a gente sabe, pelo estudo, por muitas questões. Aí, e essa parábola é contada por Jesus quando o moço pergunta a Jesus como é que a gente consegue chegar ao reino dos céus. E Jesus conta essa parábola. Amar o seu próximo. E aí o moço fala, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola. É interessante que quando o samaritano passa e olha para ele, o texto fala, vendo-o, se enche de íntima compaixão. Então, para a gente realmente ajudar o próximo, o coração primeiro tem que se encher de íntima compaixão. Isso é a verdadeira fraternidade. Porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas no automático. Ou fazendo as coisas, a gente sempre pergunta lá no nosso centro, vocês vêm ao centro por quê? Por amor à doutrina, por amor ao Cristo ou por medo do umbral? Medo do umbral. Não é? Tá com medo, né? Mas é isso que a gente tem que perguntar, porque a boa nova é o quê? O que é a boa nova? A boa notícia. Regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos, Paulo falava. Então, a boa nova é um sol na nossa vida. Quem entende a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido, quem anda com Jesus, isso no sentido de que a sua vida é o Evangelho, não a perfeição, que ele pediu o que é boa vontade, não perfeição, mas o meu desejo firme de estar trabalhando diariamente na minha reforma íntima, fazendo o melhor que eu posso, isso é andar com Jesus. Já tem um sol no coração, não pode ter o quê? Medo. Medo é vibração baixa. E perceba uma coisa, a gente, tudo é energia, é tudo sintonia. Vibra baixo, sintoniza com o quê? Pergunta para vocês, não é? Então, e ele curou seus enfermos. Então, é preciso dessa íntima compaixão, e Jesus estava nos falando sobre isso. À tarde, aproximaram-se, então ele curou, e aí a gente fala 5.000 homens, 10.000 ao total. Quantas pessoas ele curou, gente? A gente lê o Evangelho e fala a cura do cego lá de Jericó, a cura da filha de Jairo. Aí a gente, vamos ver quantas curas ele fez no Evangelho. Esquece esse número. Esquece esse número. Só aqui está falando que ele deve ter curado 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas.
ele ia curando. A presença de Jesus já era uma cura, não é? Então, à tarde aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: este lugar é deserto e a hora é já passada. A noite vai chegando. Enquanto há luz, há possibilidades. Quando a noite chega, naquela época ninguém fazia nada, né? Você sabe. Trabalhava, o sol nasceu, o sol desceu, acabou. Não era a vida moderna da gente. Então, o simbolismo no evangelho do dia e da noite é isso. Quando chega a noite, há escuridão. Então, é preciso trabalhar enquanto tenha luz. O que está acontecendo aqui? Jesus ensinou, falou, curou enquanto estava a luz. A noite está chegando. Isso é para a gente. Não deixe a noite chegar na tua vida para você procurar espiritualidade. Não deixe a doença chegar na sua vida para você aí pensar que você é espírito imortal. Não deixe, trabalhe na sua reforma, trabalhe no que você pode fazer agora, nesse momento, no que puder. Só que aí é interessante, os discípulos, que eram aqueles que já abraçaram o evangelho, falam assim: este lugar é deserto e a hora é passada. Despede-o, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, comprem alguma coisa para comer. Os discípulos falam: Senhor, está ficando de noite, vamos mandar esse pessoal todo embora? Que a gente, não tem o que comer. Manda eles se virarem. Era isso que os apóstolos estavam falando. Vamos se livrar deles agora, que o Senhor já curou todo mundo. Deixa eles aí procurarem o que comer. Mas Jesus lhes disse: não precisam ir. Dai-lhes voz de comer. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: tu tá louco, né? Como é que nós vamos alimentar 10.000 pessoas? E Jesus, não precisa mandar. Dai-vos o que comer. Não, replicaram-lhe: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Senhor, tu tá louco? A gente não tem nada nem para a gente. 2 pães e 5 peixes? Essa foi a mesma pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus manda eles em dupla e curar. Que ele fala assim: não leve nenhuma provisão, só uma túnica. Mas como? Se uma túnica, a gente não vai poder... Não, uma túnica, uma sandália, vá sem provisões. E os discípulos do Senhor, o Senhor está louco? Não é? Por quê? Porque é dado àquele que faz, vai ser dado. Então, Jesus, você tem que ter confiança nisso. Então, eles falam: só temos 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-mos cá. Olha que interessante. Jesus não perguntou: o que vocês têm aí? Quantos pães e peixes? Ele não perguntou isso. Ele perguntou o quê? O que você tem? E é isso que Jesus pergunta, a espiritualidade amiga, Deus pergunta de cada um de nós: o que você tem para oferecer? Ele não está pedindo assim: Wilson, fica pronto. Quando você ficar perfeito, aí você pode servir. Não. O que você tem aí para poder servir? É isso. Olha que profundidade de pergunta. O que você já tem, Deus se utiliza. É a velha história. A multiplicação é trabalho dele. Ele só está pedindo o que você tem para oferecer. E com o que ele tem para oferecer, ele multiplica. Mas a gente tem que ter o quê? A vontade, não é? A disposição de oferecer. O que você é, a parábola dos talentos, não é isso? E aí ele vai: trazemos cá, tendo mandado a multidão que se assentasse sobre a relva. Isso é maravilhoso. Eu peguei até Emmanuel para falar sobre assentar-se sobre a relva. Olha o que ele fala. É aqui. Em migalha e multidão, que ele fala dessa passagem de Mateus 14. Não vou ler tudo, mas um pedaço. Observemos, contudo, que para
isso, toma os discípulos por intermediário. Não, não é isso, não. Desculpa. Olha aqui. Estou aqui me enganando. Isso é uma outra passagem. Ah, aqui. Tende calma. Essa passagem é da multiplicação, mas está em João. E ele fala: Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descer da sua preciosa significação, a migalha dos pães, né? O que tinha. E manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. Então, para nós recebermos, temos que ter o quê? Calma e agonia. A gente chega a... Pai, tem que resolver isso aqui agora para mim. Não, gente. A gente não fala com Deus desse jeito. Respira fundo. Tá doendo? Tá. Respira fundo. E se comunica com Deus. Com calma e harmonia. Tenta. Essa é a nossa verdadeira fé e confiança. A grandeza da lição é profunda, ele continua. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, guardam-lhe manifestações, não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio equilíbrio. Vocês já escutaram aquela história de um homem que está tendo uma enchente, ele sobe no telhado da casa e fica: pai, me ajuda, pai, eu sei que o senhor vai me ajudar. Aí vem um barquinho, vem, não, te ajuda. Fala: não, Deus vai me ajudar. Vocês já escutaram essa historinha? Pois é. Se ele tivesse calmo, ele ia perceber que Deus já tinha ajudado no barquinho, né? Que diz até que vem um helicóptero, né? E ele diz que não. E depois ele morre e vai lá, mas eu mandei isso, mandei aquilo outro, não é? Porque a gente não tem nem a calma de perceber a ajuda que chega. Porque a gente tem uma expectativa de certa ajuda, mas é a vontade de Deus antes da nossa. É como Ele quer trazer a tua ajuda. E às vezes a ajuda vem através de uma aprovação. Às vezes a ajuda vem através de uma problemática que aí depois se resolve, não é? Então a gente tem que perceber isso. Gente, alguma dúvida até aqui? Então tá. A gente está falando, eu vou falar dessa multiplicação desse evento como uma coisa que aconteceu realmente materialmente. Mas tem um outro lado, que é a questão da multiplicação interna, espiritualmente. Tem duas mensagens aí. E é isso que a gente tem que ler no Evangelho. Porque senão fica apenas um milagre que Jesus fez, materialmente. Só que Jesus não veio aqui trabalhar no homem material que vive. Ele veio falar com o espírito imortal, que está vivendo a matéria. Curar a matéria acaba. Ele veio curar o quê? A alma das pessoas. Para que realmente a ressurreição, né? Um dia a gente não precise mais reencarnar e viva só do espírito. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, deu graças e, partindo os pães, entregou-os aos discípulos e os discípulos entregaram-se à multidão. É uma beleza de passagem. Uma beleza. Ele pega o que foi ofertado de cada um. O que ele faz primeiro? Olha para os céus. Ele oferece ao Pai, porque sem o Pai nem Jesus é nada. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Nós, sem Deus, não somos nada. Temos que importar a Ele sempre. E é isso que Jesus faz. Ele poderia fazer a multiplicação sem Deus?
Talvez ele pudesse. Ele era espírito puro, ele é governador desse planeta, ele já sabe lidar com todos os fluidos, ele sabe fazer a manipulação dos fluidos e fazer uma materialização. Ele veio nos ensinar que nada na nossa vida a gente faz sem se reportar a quem? Ao alto. A alegria que a gente recebe, a gente se reporta aonde? Ao alto. Obrigada, meu Deus. A dificuldade que se apresenta, a gente se reporta ao quê? Ao alto. Tudo na nossa vida a gente reporta primeiro ao alto. E foi assim que Jesus fez. Reporta-se ao alto. Aí, o que ele faz? Parte o pão, a partilha. Parte o pão e aí ele vai fazendo o quê? Ele pega, dá para os seus discípulos e os discípulos vão cortando e dão para você. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o pão e você vai cortar e vai dar para quem? Essa foi assim que foi a multiplicação, gente. Olha, desculpa, tô saindo daqui. Olha que lindo, gente. Jesus não fala assim, pode falar? Quer falar alguma coisa? Desculpa só interromper. Sim. No The Chosen, tem essa passagem e é emocionante. É ouvir, lindo. É emocionante que os apóstolos chegam desesperados e ele fala, calma, o que nós temos, né? E quando ele faz isso, brota os pães. É algo assim emocionante, faz chorar. Acho que a gente ainda precisa muito dessa parte visual para entender, porque a gente ouve as palavras e passa por elas de uma maneira muito, né? Quando você vê isso acontecer, eu aconselho todo mundo aí lá, dar uma olhadinha no The Chosen, que é essa passagem é linda, esse capítulo, né? Eu chorei, eu também, do início até o final. Eu ia falar, você falou. Chorei. Mas vou falar uma coisa, é linda, mas vou falar uma coisa. Com a doutrina dos espíritos, a gente vai ver isso diferente. Sabe por quê? Porque no The Chosen, ele faz a multiplicação dentro dos cestos. É verdade. Aqui, não é? A doutrina dos espíritos não diz isso. O texto não diz isso. O texto aqui diz o quê? Que a partilha se faz com a colaboração de todos. Quando ia partindo, o pão ia densificando. Imagina você parte o pão e entrega para o outro. O pão já voltou a ser o quê? Maior. Entendeu? Precisou da energia de todo mundo. Então, Jesus... Exatamente. O texto fala, e nós no Espiritismo, quem estuda a Gênese, por exemplo, no capítulo 14, que fala sobre a ciência no mundo espiritual, como é que a manipulação dos fluidos é feita. E aí a gente entende. Aí a gente lê Nosso Lar e não é ficção científica, gente. É realidade, porque é tudo energia. Só que os espíritos sabem como manipular a energia através do pensamento e da vontade. Nós não somos espíritos imortais? Estamos no corpo, mas também temos essa possibilidade. Na Índia tinha um médium, o Sati Sai Baba, que ele fazia o quê? Materialização também. Saía coisas da mão dele. Nós sabemos de vários médios que faziam materialização, inclusive o Chico. Chico, o nosso querido Chico Xavier. Então, não é coisa do outro mundo. Mas a beleza do texto é que Jesus está falando assim, a materialização tem que ser feita com a colaboração de todos. Então, essa é a diferença dele, do que Jesus falou assim, vou fazer essa mágica. E abriu lá, botou no cesto, aqui, pão para todo mundo, vem aqui pegar pão. Ele não fez isso. A matéria vai ter que cortar. E aí foi é muito lindo isso, porque quando a gente percebe é que o Evangelho de Jesus, como já foi feito, como a doutrina dos espíritos, ela é divulgada como, gente? Como é divulgada a doutrina dos espíritos? Pela transformação, renovação de cada um. Eu falo que o espírita tem que ser uma luz no mundo. Das pessoas falarem, gente, você está sempre feliz, você passa por dificuldades sempre feliz. Onde é essa água que você bebe aí?
Que água é essa que você bebe? Não é? A divulgação do Espiritismo é a nossa vida. Como a divulgação do Evangelho foi a vida dos primeiros cristãos, que morriam cantando nos circos romanos. O pessoal falou assim, esse pessoal é todo doido, né? Imagina, mostravam sua fé verdadeira. E a nossa fé verdadeira no Espiritismo, no Evangelho, é a força real que a gente tem para passar por tudo na vida sem desmoronar. A história, se vocês acham que a vida de vocês vai ser um mar manso, esquece isso, gente. Isso é utopia. Nós viemos para as provações, nós viemos para o aprendizado. Tem horas que o mar é calmo, então quando o mar estiver calmo, se fortalece, aprende, porque o mar vai ficar o quê? Tormentoso. Tem um palestrante espírita que eu gosto muito, Jorge Elahá, ele fala assim, mar calmo não faz bons marinheiros. Não é? Então, a gente vai ter que ter dificuldade. E nós, espíritas, nós não podemos dizer que nós temos problemas. Vamos mudar isso? Nós temos desafios. Nós temos aprendizagens, mas não tem problema. Entende? Então, é essa perspectiva, esse é o paradigma de vida que a gente tem. Olha aqui. Todos começaram a se fartarem do que sobrou e que sobejou. Levantaram 12 cestos de pedaços. Esse versículo é muito importante. Sabe por quê? Porque tem pessoas que podem falar assim, Jesus usou de magia, de hipnose. Então, as pessoas foram hipnotizadas, se sentiram, né, alimentadas. Não, gente, senão não tinha isso, que sobrou 12. Por quê? Porque, imagina, você vai cortando os últimos. Eu tenho pão ainda aqui, ó. Então, sobrou. Isso quer dizer o quê? Quando estamos todos compartilhando, colaborando, vivemos sempre aonde? Aonde? Na abundância, na fartura. Surplus. Não é? Surplus. É verdade. Quando a comunidade vem para ajudar uns aos outros, nós vivemos na abundância. Não é? Não há fome, é isso? Quem vive o Evangelho vive sempre na abundância. Pode ser não de recursos materiais, abundância de coragem, de resiliência, de confiança, de fé, de saber que isso aqui vai passar, saber que nós temos ajuda espiritual, sabemos que Deus não dá nada, né? Como é que se fala a frase? Fardo pesado em ombros leves. Obrigada. Fardos pesados em ombros leves. Então, se eu estou passando por aquilo, eu tenho capacidade de resolver, de passar. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ele fala das mulheres e crianças, mas não conta as mulheres e crianças. Graças a Deus que a gente não vive mais assim, né? Progresso. Graças a Deus. Então, vamos aí, gente, só para confirmar as questões que vai ser falado, né? Então, são em quatro evangelhos. Isso dá uma percepção para a gente que isso realmente aconteceu, né? Não há dúvida desse fato. Importa, entretanto, indagar como ocorreu efetivamente a multiplicação de pães e peixes. E isso o Evangelho, o Espiritismo nos fala, através da manipulação dos fluidos. Mas a multiplicação dos pães e peixes também são tudo aquilo que você tem para oferecer, que se multiplica, não é? Na parábola dos talentos, quando o Senhor volta e pergunta aos seus trabalhadores, aquele que recebeu 2 fez o quê? Multiplicou para 4. Aquele que recebeu 4 multiplicou para 8. Aquele que recebeu 5 multiplicou para 10. Por quê? É preciso que se compartilhe, que partilhe. E aquele que escondeu, porque ficou com medo, olha o medo,
ficou com medo, que sabia que o Senhor era bravo, então ficou com medo. O que que faz? O medo estaciona a gente não faz nada no medo. Então a gente não pode viver uma vida com medo. Se vocês têm Deus, vocês têm tudo, não é? Para o Espiritismo, Cristo produziu materialização de pães e de peixes. Entretanto, é importante que este efeito físico conduza o estudioso ao entendimento das implicações espirituais de que o fenômeno se reveste. Mais importante que o alimento material, deve-se ficar atento à alegoria do alimento espiritual. Recebendo o alimento espiritual, nós nos fortalecemos para enfrentar tudo. E olha que beleza, gente. Como é que o amor e luz está aqui, com as luzes acesas, a porta aberta? É uma pessoa que faz? Todos vocês colaboram. Se não tiver a colaboração de vocês, isso aqui não abre. Todos vocês. Então, o amor de luz deve perguntar: o que você tem para ofertar? E você? E você? Ele não está falando assim, ó, você tem que pagar isso, tem que fazer isso. Tenho certeza que não é assim, né? Mas o que você tem para ofertar? E o que você tiver, Deus multiplica através da comunidade. Então é isso que mas a gente tem que participar. Eu vou passar, que a gente já falou mais isso, é a segunda passagem. A única coisa que eu vou falar daqui, que é novamente, quanto pão tendes? Na segunda passagem, Jesus pergunta. E a gente tem que entender, tem uma simbologia também dos pães e eu falei que isso dava um seminário, mas tem uma simbologia muito interessante dos pães e dos peixes. São 5 pães e 2 peixes. O que tem mais? Peixe ou pão? Pão. O pão é um alimento mais complexo. Era o alimento mais complexo da época, porque você tem que plantar o trigo, colher o trigo, tirar, moer, fazer. Então, é um alimento complexo. O peixe é um animal, é um alimento biológico, fácil, não é? Então, o complexo é o espiritual. O biológico é a carne. De que a gente precisa mais para viver? Do biológico? Da carne, da matéria ou do espírito? Por isso que são 5 pães. Nós temos que viver na terra sem ser da terra. É isso, gente. O alimento espiritual tem que nos alimentar mais do que as nossas ambições materiais. Esse é o simbolismo. É muito bonito, né? Materialmente falando, o fato pertence ao gênero dos fenômenos de efeitos físicos. Médiuns. Jesus, médium de Deus, ajudado pela mediunidade de seus 12 discípulos e assistido pelos espíritos que o secundaram nos trabalhos evangélicos, faz com que se materialize em suas mãos os bocados de pão para o povo. Então, novamente, aí o Eliseu Rigonetti falando sobre a materialização foi feita com a ajuda de todos ali, de todos os médiuns ali também, não é? Eu vou passar por aí, vou entrar aqui, porque a gente não tem muito tempo. Mas é interessante que há 2000 anos, quem leu esse livro? Lido maravilhoso. Quem não leu, leia. A gente acha que Emmanuel escreveu romance só para nos entreter, né? Não é não, gente. Os romances de Emmanuel têm tanto ensinamento. Tem um estudo que foi feito por uma estudiosa lá de Belo Horizonte. Eu não esqueci o nome dela. Mas que ela percebeu uma coisa, não sei se vocês já sabem, já escutaram sobre isso. São 5, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, não é isso? Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia, não é? Há 2000 anos. 50, mas há 2000 anos, Paulo Estevão
e Ave Cristo falam do homem material que caiu. A história. Há 2000 anos atrás, e Renúncia fala do anjo que desceu para nos ensinar, não é? Que é o mesmo anjo, é o mesmo personagem, né? O mesmo espírito de Renúncia há 2000 anos atrás, né? Como é o nome dela, há 50 anos atrás, que se torna Sério? Célia. Pois é, Célia. Eu então, acho. Também Célia, não é? Não tenho certeza. É o mesmo espírito. Alcione e Célia Célia. são o mesmo espírito. Que estavam aonde? Onde é que estava Alcione? Em Sírios, num outro patamar. Ela desce para nos dar a sua contribuição. Então, fala dos anjos. E é interessante que essa pessoa sacou isso. Ela falou assim, é interessante que os outros falam dos homens caídos, e esses dois falam dos anjos. E todos eles são divididos em duas partes, primeira parte e segunda parte. A primeira parte dos livros dos homens caídos são 10 capítulos, 10. Do anjo que desceu para ajudar, são 7 capítulos. Tem um número para o judaísmo, 10 é a rebelião contra Deus, e 7 é a comunhão com Deus. Olha que interessante. Até nisso tem o simbolismo dos romances de Emmanuel. Então, a gente não olha para os romances como uma coisa puramente pueril para ter a nossa tarde de domingo. Há 2000 anos atrás, Lívia tem a passagem da multiplicação. Ela vai procurar Jesus, ela vai escutar Jesus, e aqui tá, eu vou ler o finalzinho, olha aqui. Lívia, ela vai para o monte. Lívia recebeu igualmente a sua parte. Deixa eu ver, um pouquinho a mais. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo dos cestos, né, da merenda, e com suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços. Novamente, olha aí. Ela está falando aqui que foi partida. Não é que Jesus fez um milagre aqui, ó, vem todo mundo pegar pão, vem todo mundo. Não, foi partida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Isso é uma outra coisa interessante, porque a palavra, o alimento com Jesus, a pequena parte satisfaz o indivíduo. A gente não precisa de muito. A gente precisa de muito quando o alimento não é o quê? Um alimento forte, não é isso? Vai comer junk food. Daqui a 2 horas, daqui a 1 hora você está com fome de novo, porque não alimenta o corpo, não é? Vai comer um feijão, um arroz, uma couve, não é? Um alimento, você fica satisfeito. A mesma coisa que ela falando. O pequeno pedaço satisfez a sua alma e o seu corpo. A palavra dele significa o mundo. Isso aí. Ensina, eu estou passando, gente, porque eu quero chegar na última parte, tá? Me perdoem. Eu gosto de falar. Isso também é meu problema. Ou não, né? Who knows? Ensina. É uma bênção, exatamente. Ensina-nos sobre contar com o auxílio de Deus e utilizando a cooperação dos homens. A ação divina requer que nos esforcemos. Quantos pães tem? É a pergunta que Jesus vai nos perguntar. O que você tem para colaborar na minha obra? O que você tem para colaborar? Aí você, Vanessa, eu não posso fazer nada, não tem nada. Não, você tem alguma coisa. Vocês já ouviram falar da expressão uma andorinha faz verão? É assim? Não faz verão? Pois é. Então eu vou mudar isso. Uma andorinha faz verão. Quantos discípulos Jesus escolheu primeiro?
12. E o cristianismo, ele fez tanta história que mudou o curso da história. É antes de Jesus, depois de Jesus, não é isso? Antes do Cristo, depois do Cristo. Ele só precisou ali de 12. Só que os 12 foram o quê? Se multiplicando. Então, Jesus, quer ver como faz o verão? Vocês já conhecem, já viram isso aqui? Sim. Quem sabe o que é isso? Acho que era um projeto de um casal. Sebastião Salgado, o fotógrafo brasileiro conhecido, ele herdou essa fazenda aí, esse sítio, da família dele. Quando chegaram lá, era uma fazenda que acho que eles tinham bois. Então, foi deflorestado completamente. E aí eles tiveram uma ideia, a esposa dele, começar a reflorestar. Então, eles fizeram um projeto, um instituto, e, olha ali, 2001, quando pegaram, olha aqui, 2019. Me fala se uma andorinha não faz verão? Foi a ideia, foi a vontade e o trabalho. Claro que eles precisaram de ajuda, mas começou com o quê? Com a vontade, não é? Andorinha faz verão. Aqui, o renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado e sua esposa, a produtora gráfica e cinematográfica Leila de Luiz, Vanique Salgado, há mais de 25 anos, realizam um trabalho de recuperação ambiental da Mata Atlântica. Mais de 2,5 milhões de árvores nativas já foram plantadas na primeira reserva particular do patrimônio natural em recuperação do Brasil. Olha o último parágrafo lá. Junto com a fauna, mais de 240 espécies de animais de todas as classes da fauna voltaram a encontrar refúgio na floresta que ocupou a antiga fazenda Bulcão. Até o momento foram identificados na RPPN 172 espécies de aves, sendo que 6 delas estão ameaçadas de extinção, 33 espécies de mamíferos, sendo 2 delas em extinção no mundo, a saúna e goia, onça parda, e outras 3 em extinção no Brasil. A jaguatirica, gato do mato pequeno e onça parda. 15 espécies de anfíbios e 15 espécies de répteis. Gente, o que eles fizeram? Modificaram todo um ambiente. Animais que estão em extinção voltaram. Fala, andorinha não faz verão? Não, a Vanessa não tem nada. Não tem. Você tem sim. Quer ver outra? Quem conhece a Fraternidade Sem Fronteiras? Nosso querido amigo Wagner Moura. Andorinha faz verão. Ele foi lá, viu a situação lá de Moçambique, falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Voltou para o Brasil e começou a bater. Inclusive veio aqui nos Estados Unidos a bater a porta aqui, né? Será que vocês... Tem muita gente que colabora. Eu colaboro. Por quê? Porque vieram bater a porta. Será que você pode? O que você tem? 5 pães, 2 peixes, um pãozinho, o que você tiver. E olha, o trabalho de hoje, ele hoje, nas aldeias, atualmente a Fraternidade Sem Fronteiras atua em 11 projetos de ajuda humanitários com acolhimento a 37 mil pessoas e em 8 países, incluindo o Brasil. Eles têm no Congo, eles têm em Moçambique, eles têm em Malawi, eles têm no Brasil, eles têm aqui, porque eu faço parte de uma ONG também, a Faith in Children. A Faith in Children tem 14 anos. Andorinha chamada Raquel, a Murray, também há 14 anos, quis ofertar o que ela recebeu. E a gente é uma pequena organização. A gente ajuda mais de 10 mil pessoas por mês. Vocês acreditam nisso? Sou eu e mais 2, com a colaboração de alguns, e a gente consegue fazer um trabalho no Malawi, a gente distribui água potável para 3 escolas, no Malawi não, em Madagascar, 3 escolas e uma vila, todo mês, água potável, porque a água que eles bebiam era do chão.
Vocês vão lá na faithinchildren.org e vocês veem tudo lá. Uma vez ela começou a contar o número de pessoas. Ela falou, Vanessa, são mais de 10 mil por mês. Eu falei, o quê? Andorinha faz verão, gente. Vocês vão fazer verão. Não é? Então, e a gente trabalha muito com a Fraternidade Sem Fronteiras, olha aí, distribuindo, porque os trabalhos que a gente tem em Madagascar, por exemplo, a gente compra água, Fraternidade Sem Fronteiras. O trabalho que a gente tem em Malawi, quem trouxe esse trabalho para a gente foram eles, que eles não podiam fazer. Será que vocês não podem fazer? Eu falei, não, a gente não pode, mas vamos tentar. E estamos fazendo há mais de 3 anos, né? Olha aí, Andorinha pode fazer verão. Isso aí é da Índia, gente. Esse aí é o ministro, esse Twitter aí é do ministro da Índia, falando complement Shah Afrox and his team, BMC for removing 5 million kilos of filth in 85 weeks. 21 semanas. In Versova Beach, great initiative, let it inspire others. Esse rapaz, ele viveu, cresceu bem nessa região. Eu não sei, acho que ele se tornou médico. E ele voltou, quando ele voltou, ele viu que virou o quê? Um lixão a praia. Então, ele resolveu, em 2015, decidiu limpar a praia de Versova, na cidade de Bombay, na Índia. Começou sozinho, gente. Ele começou sozinho. Aí você vai falar, é um louco, né? Como é que vai limpar tudo isso sozinho? Ele foi dando a parte dele. Começou sozinho. Mas a ele juntaram-se centenas de pessoas, porque as pessoas viam ele fazendo. O que você está fazendo? Ah, posso te ajudar? Aí foi assim, criando mutirões. E aí eles foram se organizando. Que após 21 meses, transformaram a praia de Versova e deixaram-na livre de plástico. Pela primeira vez em décadas. Este ano, as tartarugas conseguiram fazer os seus ninhos na praia de Bombay. Gente, quando a tartaruga volta para a praia, a praia tá boa, não é? Durante as primeiras 6 e 8 semanas, ninguém se juntou. Vocês iam fazer por 6, 8 semanas sozinhos? Ele botou na cabeça, ele queria fazer. Sebastião Salgado, ele tinha ideia que isso ia acontecer? Foram fazendo mudinhas, botando mudinhas, reflorestou tudo aquilo, não é? Depois, 2 homens aproximaram-se e perguntaram de forma muito educada, podemos usar as suas luvas? Ambos juntaram-se a mim, foi quando me apercebi que isto ia ser um sucesso, conta a Frois. Ao longo do tempo, de 2 pessoas passaram a mais de 10 mil voluntários, de todos os fins de semana, durante 21 meses, se deslocavam à praia de Versova para recolherem todo o plástico. O advogado, ele era advogado, explica que para ele era um compromisso com o oceano, e este compromisso juntaram-se residentes locais, crianças e até figuras conhecidas de Bollywood. Gente, Andorinha faz verão? Claro que faz, mas tem que ter o quê? Boa vontade, disposição de fazer sempre. Tá aí ele contando, né? Mais de 1,5 milhões de pessoas. Imaginem, no meu país, ele fala, imagine se cada um com as 2 mãos vem para a praia, para o oceano, para os rios, onde quer que esteja, o meu país pode tornar-se limpo rapidamente e o mundo também. Então, nós sabemos que, para os espíritos, eles manipulam os fluidos através do pensamento e a vontade. Nós somos espíritos imortais. Nós também podemos fazer o que Jesus falou para a gente, multiplicar. Porque com a nossa vontade, com a nossa disposição, você pode dar qualquer coisa. Eu tenho uma amiga minha que tem uma filha, ela é amiga da minha mãe. O engraçado é que eu e ela nascemos um dia à parte, desde pequena. Depois teve um hiato de convivência. E quando a gente voltou a se falar, descobrimos que as nossas filhas nasceram na mesma semana, no mesmo ano. Sabe aquela coisa meio esquisita, né? Infelizmente, ano passado, a Júlia se suicidou aos 24 anos de idade. Muito complicado. E suicidou-se, gente. Até peço preces para ela, para Júlia Bartoli.
ela estava estudando, família com dinheiro, olha aí, não é? Família com dinheiro, tinha tudo, viajava pelo mundo, estudando medicina, o namorado brigou com ela foi, comprou veneno. Isso vai ficar aqui, né? Ai, desculpa. Mas é só para mostrar, gente, a dor dessa menina. E ela tomou veneno, se arrependeu. E dizem que todos se arrependem. Todos se arrependem. É porque Deus chama atenção, né? Todos. Tem pessoas que se jogaram e sobreviveram e dizem que na hora se arrependeram. Se arrependeu. E estava em casa, chamou a mãe, tarde demais. Foi tarde demais. A menina morreu nos braços da mãe. Então, essa moça vai fazer 1 ano, continua no luto, né? Mas não está suportando e está bebendo. Está sendo muito agressiva. E a mãe dela me pediu, Vanessa. Aí eu botei o nome, vou até botar o nome dela na caixinha aqui. E eu falei, não, vamos orar, vamos orar. Eu falei com ela ontem, ela falou, Vanessa, eu acho que isso é um milagre. Há 3 dias que ela não bebe. Aí vai dizer que a oração não ajuda, gente? É que a gente tem pouca fé. O que tem? Não tenho nada, tem. Vai fazer oração. Vai fazer oração para o mundo. Vai fazer oração para essas guerras acabarem. Vai fazer oração para os líderes do mundo poderem estar em sintonia com o alto. Vai fazer orações para suas dores. Não é? Então, a gente sempre tem alguma coisa para dar. Sempre. Jesus é o dispenseiro divino. Compadeceu-se da humanidade que marchava na aridez da matéria e franqueou-lhe a dispensa celeste, onde há pão espiritual para todas as almas famintas, luz para clarear todas as trevas, consolo para todas as aflições, esperança para todos os desalentados. Jesus multiplica incessantemente sua palavra, de modo que nunca deixará de fartar as multidões que correm a ele, e sempre sobrará para os que vierem depois. Com Jesus, nós vivemos na fartura espiritual. Não esqueçam disso. Então, a gente termina essa reflexão. Tem muito ainda para estudar. Estudem o Evangelho. Leem na Gênese para entender como isso aconteceu. Mas o importante não é nem a questão da matéria, mas o que a multiplicação da sua palavra nos fortalece, nos alimenta, nos acalenta, nos consola, nos fortalece. Nos fortalece. Porque viemos para brilhar, viemos para ser curados, viemos para trabalhar, viemos para servir. Então, nós sempre temos alguma coisa para ofertar ao próximo e que aquilo possa se multiplicar. Andorinhas, vão e façam verão. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então tá. Então vamos terminar aqui levando essa reflexão. Se vocês gostaram dessa reflexão, vai ficar lá no YouTube. Né? Eu tenho um programa. Algumas semanas. Eu tenho um programa, se vocês quiserem me acompanhar, toda sexta-feira às 7 da manhã, aqui de Nova York, 8 lá de Brasília. Mas fica tudo gravado no canal A Caminho da Luz. Eu faço o estudo do Pão Nosso. Pão Nosso, Vanessa Godoy, põe lá, né? E aí eu sempre termino assim. Gostou dessa reflexão? Passe adiante. Vamos divulgar o bem na internet, porque o mal já é muito divulgado, não é? Então é isso. Obrigada, gente. Oi. Quando você estava falando do repartir, vamos pegar o meu pedaço e passar? Aí eu pensei, né? Quantas vezes é tão fácil a gente não passar? O que ia acontecer ali? Se eu partisse, se eu pegasse o meu pão, tudo para mim, não passasse o meu pedaço. Vai passar o pedaço. Isso aí, passa o pedaço. Gostei disso aí. Obrigado, Vanessa.
Que estudo maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Me emocionou, né? Falar dessas passagens de Jesus com essa calma, com essa tranquilidade, né? Explicando direitinho. Que coisa. Vamos tentar, né? Vamos ser andorinhas, como ela falou. Bom, a casa vai ter uma festa boa. Hoje tá tendo ainda, dá tempo de ir lá comprar os negócios, né? Ó, vamos correr lá na Ferry Street, lá no bazar, tá tendo lá no Mantena, no estacionamento, ali em frente ao Mantena, na Ferry Street. A Silma tá lá, deve ter uma turminha do bem lá também, né, Lucy? Então, todos estão convidados, depois o centro, se quiser passar lá, ajudar, dar uma força. Também nós temos o almoço aqui, que tá de primeira ali, ó, tá cheirando, né? Oh, meu Deus, que dá até fome. Então, nós temos o almoço ali, que é uma colaboração também para ajudar para essa casa ficar assim, com as portas abertas, com a luz acesa, a luz material, né? Para nos ajudar. Também nós vamos ter no dia 14 de setembro o barbecue. Todos estão convidados também para ajudar a nossa casa, mas ó, esse daí é divertido, né? O bazar é para gastar o dinheirinho ali, comprar uns negócios, né? Também é divertido, mas esse barbecue, quando tem, é festa. A gente gosta de festa, né? Então, todos estão convidados, já podem comprar o ingresso, vai ser aqui, 2 garagens para baixo, aqui na rua da frente, na Parkhurst. Isso aqui. Aqui mesmo, né? Então, todos estão convidados. Oi? Segundo portão, à direita. Saiu. Então, dia 14 de setembro, todos estão convidados. E nós vamos agora para a nossa parte final. Aí. Dia 26, quarta-feira. Palestrante. Eu sempre esqueço alguma coisa, né? Ainda bem que vocês são caridosos, né? Vocês são caridosos comigo, vocês entendem, né? Muito obrigado. Quarta-feira, Humberto, né? Schubert. Vai ser na quarta-feira, às 8 da noite. Semana que vem. Eu não falei que ele é, não. Eu falei, eu acho que é pelo nome. Já tá botando ele já na família de outra pessoa. Nós já estamos registrando ele como Neto da... Coisa. Que seria uma honra, né? Mas tudo bem. Sim. Então, me desculpem, eu esqueci realmente desse evento que vai ter nessa próxima quarta-feira, Humberto Schubert. É 26, na semana que vem, não é? Ou eu estou enganado? É setembro, não é agosto. Oh, meu Deus. Agora, tá vendo? Tá vendo como que é? Vamos ter que trocar o coordenador aqui, porque esse daqui já tá ficando doidinho já, ó. Vamos trazer a Julinha para ser coordenadora aqui. Isso mesmo, vocês são caridosos, né? Tenham caridade comigo, por favor. Então, vamos para a nossa parte final, que é a nossa oração, os passes, e que Jesus nos possa dar uma semana abençoada, que nós possamos, né, multiplicar os pães, os peixes, multiplicar as amizades, multiplicar o amor, a caridade, multiplicar os sorrisos, né? Que é muito importante. Eu estou com uma saudade dela, vou trazer TT. Você faz a nossa oração aqui, Terezinha, hoje? Você vem para cá? A gente está morrendo de saudade da TT. É muito amor que a gente tem por ela, viu? E ela morrendo de saudade de vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, nós vamos continuar conectados com o nosso Pai Maior. O nosso maior sentimento é a gratidão pela vida e por todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento e de resgate. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, de recebermos esse banquete espiritual que nos alimenta,
as almas. Pedimos, Senhor, que derrame as vossas bênçãos sobre todos aqueles que trabalham no bem, usando seus recursos, maiores ou menores. Mas pedimos também, Senhor, que envolva e abençoe a todos aqueles que ainda não despertaram e ainda dormem. E ainda queremos pedir por aqueles que, além de dormirem para o bem, ainda se comprazem no mal, para que todos possam ser tocados, Senhor, por essa luz transformadora, por essa força que vem do vosso coração, do coração do universo, que é a vossa obra magnífica. Envolve a todos, Senhor, de todos os planos da imensa família terrestre, que nos ajuda a caminhar e ultrapassar os desafios dessa hora. Graças a Deus. Louvado seja Deus.